Olá, meu nome é Marcelo Lemos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre órteses de joelho, tornozelo e pé, também conhecidas como CAFO. KO ou OJ, órtese de joelho. São órteses que são indicadas para lesões ligamentares, pós-operatórios e estabilização durante reabilitação. Essas órteses elas servem muito mais para dar estabilização, imobilização, estabilizar um segmento que esteja lesionado, precisando de imobilidade. Quando eu falo de CAFO, eu falo de órteses de joelho, tornozelo e pé, muito usadas para paralisias musculares, fraturas, lacidão ligamentares, entre outras lesões. Vamos abordar nessa aula algumas dessas órteses e suas principais funções. Nesse slide, por exemplo, nós temos aqui uma órtese de joelho, tornozelo e pé, articulada no joelho e fixa no tornozelo. Essa órtese ela serve para dar, além de estabilidade, nós podemos aqui regular o grau de extensão ou flexão desejada. Já ela serve para imobilizar todo o segmento do joelho. Né? Então, são alguns tipos de órteses que nós vamos ver daqui por diante. Essa primeira órtese é apenas uma órtese de joelho. Observe, que nós temos uma órtese para alinhar, uma órtese para fazer imobilização total, uma que vai servir para dar um suporte anatômico no joelho, inclusive com a patela sendo preservada através dessa área vazada. Vai servir, por exemplo, como esta daqui, para um pós-operatório de reconstrução ligamentar e prevenir lesões esportivas. Essas duas órteses aqui, estabilizando o joelho e gerando, assim, movimentos mais funcionais e seguros. Abordando um pouco mais essa órtese imobilizadora. Totalmente confeccionada em lona. Possui hastes metálicas laterais verticais. Então, apresenta várias hastes aqui, laterais e mediais. Ajustada com tiras de velcro. Veja que apresenta várias tiras de velcro em todo o seu segmento para poder ajustar, fixar, tornar a estrutura o mais imóvel e estável possível. Assim, ela vai conferir estabilidade ao membro que foi lesionado. Muito usada para pós-operatórios, como por exemplo de ligamento cruzado anterior, que você precisa manter essa extensão funcional do joelho. Lesões meniscais, para dar um conforto à articulação. Já que com essa estabilização em extensão, eu consigo fazer com que as estruturas que foram lesionadas ou que sofreram o reparo cirúrgico não sejam estressadas. E o interessante dela é que ela é muito leve, não gerando assim um maior desgaste energético do nosso paciente para poder fazer a locomoção usando este material. Vamos abordar aqui a CAFO corretiva, muito usada para geno varo. Uma dessas alterações em deformidade em varo é a síndrome de Blount. Síndrome de Blount é quando existe um geno varo acentuado por conta de uma deficiência em uma determinada epífise de crescimento. Olha, o que é que acontece com essa órtese? Medialmente, ela apresenta dispositivos reguladores. Perceba que aqui tem um dispositivo regulador, aqui tem um outro dispositivo regulador, e esse dispositivo pode ser visualizado até aqui na própria radiografia. A tensão vai variar de acordo com a orientação médica. Quando esse indivíduo ele vai para o médico, ele acaba fazendo um ajuste de forma que esta deformidade não evolua e, em alguns casos, possa ter até corrigida. Existe um material que pode ser em termoplástico, como esse,
e com um acabamento em couro, né, que vai dar uma maior estabilidade a essa estrutura, além de ser forrado internamente para dar um maior conforto. No caso aqui da imagem, né, foi uma criança que apresentava genovaro, né, a síndrome de Blount, e foi feita a correção com essa órtese e, inclusive, nós podemos perceber que houve até uma correção da alteração, alinhando completamente esses joelhos. Então, é uma órtese que é muito utilizada, né, e evita alguns procedimentos cirúrgicos e evita a evolução dessa deformidade chamada síndrome de Blount. Abordar um pouquinho agora as órteses funcionais. As órteses funcionais, né, elas vão gerar estabilidade adequada para a realização das nossas atividades diárias. Ela apresenta hastes bilaterais, verticais e com uma articulação mecânica, exatamente para poder controlar o grau de extensão ou flexão, sendo que ela evita a hiperextensão, valgos e rotações, permitindo apenas extensão e flexão, limitando o movimento da extensão para que essa não seja lesional. Então, para que serve essa órtese articulada? Primeiro, ela pode aplicar uma força constante. Essa órtese aqui, por exemplo, é uma órtese para contratura. Você vai fazer a terapia, né, de mobilidade, flexiona o grau que você deseja ou estende o grau que você deseja, né, dependendo da deformidade, sem flexão ou extensão, e imobiliza o joelho do indivíduo. Então, você está fazendo um alongamento mantido por mais tempo. Então, essa órtese articulada aqui é uma órtese muito utilizada para contraturas. Já essas duas aqui, ó, elas apresentam também, como a inferior aqui, elas apresentam articulação ajustável. Elas podem gerar também um aumento progressivo de ADM e são muito utilizadas para pós-cirúrgico de LCA, menisco, para poder manter, ó, a flexão ou a extensão desejada, sendo que ela também funciona, né, nesta perspectiva de sempre estar tentando um acréscimo, seja na extensão ou na flexão, a depender na alteração funcional que esse nosso paciente apresente. Esta órtese ela é uma órtese para suporte. Por ter essa região vazada anterior, ela acaba fazendo uma movimentação patelar auxiliada, apoiando moderadamente a articulação do joelho e a articulação fêmuro-patelar, ela alivia a dor da condromalácia, gerando uma melhora da estabilidade. Como ela gera uma estabilidade maior, ela acaba fazendo com que o movimento da articulação patelo-femoral ele seja mais controlado, evitando maiores atritos, maiores desgastes e, consequentemente, um aumento da dor do indivíduo. Esta outra órtese é uma órtese para fraturas. Ela substitui o aparelho engessado, permite uma melhor ventilação, uma melhor inspeção, ela é muito mais leve. Ela, apesar de nós estarmos falando aqui de uma CAFO, né, ela também pode estabilizar a região do fêmur. Veja que ela tem duas calhas, uma anterior e outra posterior, estabilizada com velcros. Então, o maior objetivo de uma órtese imobilizadora para fraturas é que ela não gere movimento, já que nós temos aquelas três condições, né, para a consolidação de uma fratura, que é vascularização, que vai trazer a nutrição necessária para que esse osso ele entre no processo de remodelação, imobilização e contato entre as duas estruturas lesionadas, ou seja, os dois fragmentos ósseos lesionados. Óbvio que quanto mais alinhada estiver essa fratura, melhor. Quanto mais estável e imóvel,
melhor. Nesse caso aqui, nós temos uma órtese que ela pega tornozelo, joelho e pé, gerando essa imobilização. Muito mais leve, mais fácil de lavar, você tem uma asepsia melhor da órtese e o desgaste energético, né, para você mobilizar uma órtese dessa é muito menor do que uma tala gessada, que tem um peso mais elevado. Aqui nós vamos ver os componentes de uma CAFO. Ela apresenta as calhas. Então você tem a calha aqui para a coxa e a calha para a perna. Hastes verticais, que podem ser hastes verticais laterais e hastes verticais mediais. Existe um eixo para articulação. Esse eixo ele pode ser um eixo único ou um eixo policêntrico, né? A depender do objetivo, né, do valor da órtese, você pode tanto colocar um eixo único quanto um eixo policêntrico, bloqueado ou não. E a faixa de proteção, né? Você tem uma faixa de proteção aqui no joelho que vai proteger essa articulação. Então, esses são os componentes de uma CAFO. Esta ainda apresenta, no caso aqui, um sapato, que é uma órtese que ela já vem com a presença do sapato embutida. Aí, nesse caso, ela pode ou não ter uma articulação a nível do tornozelo, né? E ainda tem o estribo aqui, que é a estrutura que vai fixar no sapato. Esta outra órtese é uma órtese CAFO plástico metal. Material: polipropileno, alumínio, aço ou titânio. Isso vai depender muito se eu vou priorizar resistência ou se eu vou priorizar leveza. O alumínio ele não tem a resistência do aço ou do titânio, mas em compensação ele é o material mais leve. Existem algumas vantagens sobre o couro, inclusive a questão, né, da estética e da leveza do material, já que a presença do couro e a presença de várias estruturas estabilizadoras daquele couro, né, em peso superam o termoplástico, que é esse utilizado aqui. E a estética também acaba sendo muito mais favorável para esse tipo de órtese. Temos aqui uma CAFO, conhecida como CAFO supracondilar. Essa CAFO, ela acaba tendo 3 pontos de apoio. Um acima do joelho, outro posterior aqui na fossa poplítea e o outro anterior aqui à tíbia. Permite flexão. Neste caso aqui, você tem uma órtese que ela acaba imobilizando o pé, né? Porque você tem aqui a estabilidade mediolateral, inclusive aqui do tornozelo, sem partes flexíveis. Ela não tem nenhuma parte flexível, ela é totalmente rígida. Contraindicada em edemas, porque ela acaba fazendo, né, um contorno total da região do joelho, e como ela acaba gerando pontos de apoio, pontos de contato e pontos de pressão, né, por serem três sistemas de pressão, 2 anteriores e 1 posterior, ela acaba também resistindo ao recurvato. Então, essa é uma órtese que ela vai impedir que o indivíduo realize uma hiperextensão do joelho. Observe que um superior, outro superior anterior pressionando para posterior, e esse aqui, ó, ele acaba pressionando para frente, impedindo que esse joelho realize uma hiperextensão. Para finalizar, nós temos uma órtese para redução de carga em membro inferior. Essa órtese, ela é uma CAFO. Ela tem um ponto de apoio abaixo do pé. Agora observe que ela tem uma haste metálica que ela transfere toda a carga lateral e medial para um suporte superior.
Dependendo muito do indivíduo, esse suporte ele pode ser um pouco, né, menos estável, e esse último aqui que é mais estável. Mas perceba que toda a descarga de peso que tem que ser colocada nesse membro inferior acaba sendo transmitida através dessas duas hastes metálicas para a região aqui da coxa ou região isquial. Então, a carga é transmitida pela haste, como eu falei, e muito usada para lesões crônicas graves. Muitas vezes é uma lesão que não permite que esse indivíduo acabe descarregando peso no membro inferior. Então, mais uma vez, obrigado pela companhia. Um grande abraço a todos vocês e utilizem esse material como um complemento nos estudos e não como forma exclusiva de estudo. Vamos buscar aí a literatura, né, científica, os livros, para aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento. Até mais.